Durante séculos, a alma foi vista como uma parte eterna do ser humano, a centelha divina, o que nos faz sermos nós. Mas para a ciência isso sempre foi um problema. A alma existe de verdade ou não? Como se estuda algo que não tem peso, forma e nem localização? Por isso uma pergunta difícil de responder. Você acha que sua alma é dentro de você ou ela vem de fora? Platão dizia que a alma era imortal. Já no Egito, eles acreditavam que ela precisava de alguns rituais para ir para o além. Na Índia, a alma reencarna. Mas e no microscópio, no laboratório? Segundo a neurociência, tudo que nós sentimos está ligado ao nosso cérebro. Emoções, memórias, consciência, são impulsos elétricos e reações químicas. Só que e se tiver algo a mais? Algo que não aparece em exame de sangue ou em nenhuma ressonância magnética? É isso e muito mais que torna esse tema tão intrigante. Estamos falando de algo muito poderoso e valioso, que pode estar entre a fé e a ciência. E hoje vamos ver o que a ciência acha sobre a alma. Mas antes de tudo, se arruma na cadeira aí, ó. Arruma a sua postura antes que a sua alma saia do seu corpo, né? Certeza que você estava todo torto assim, ó. A minha alma tá bem segura aqui na cadeira da Elements. E já que estamos bem confortáveis, vamos descobrir agora de uma vez por todas o que a ciência diz sobre a alma. Para tentar trazer essa ideia de alma para o mundo da ciência, lá em 1907, um médico americano chamado Duncan McDougall resolveu fazer uma parada bem radical. Ele pensou assim, se a alma existe, será que ela tem um peso? Para isso, ele pegou pacientes terminais e colocou eles em uma balança super precisa. E dessa forma, então, ele acompanhou o momento da partida dessas pessoas. Segundo ele, em alguns casos, o corpo perdeu cerca de 21 gramas, exatamente no momento em que a pessoa se foi. Ele então escreveu em seu estudo, será esse o peso da alma? Como isso estava lá no começo do século XX, essa informação meio que deixou a imprensa maluca. E assim nasceu a teoria dos 21 gramas, que inclusive até mesmo virou filme, documentário e muitas outras coisas. Só que a comunidade científica olhou para isso com muita desconfiança. O estudo tinha poucos pacientes, não tinha controle direito. E também foram apontados vários problemas no método. Então hoje, oficialmente, esse experimento é considerado como pseudociência, ou seja, não é aceito como prova de nada. Mas querendo ou não, ele plantou uma ideia na cabeça de muita gente. Será que a alma tem peso? Ou melhor, será que a alma, algo místico, pode ser medido e estudado por meios físicos? Ou seja, o experimento em si não provou nada, mas a dúvida continuou viva. E é justamente nessa dúvida que entraram os relatos mais estranhos de todos, os chamados de experiências de quase morte. Pessoas que foram, voltaram e contaram suas experiências. E galera, uma pausa aqui antes de continuar o vídeo. Uma pausa boa, vocês vão agradecer. Dia 9 de dezembro, ao meio-dia, vai ter uma live épica aqui no Você Sabia. A gente vai transmitir a final nacional da Olimpíada de Empreendedorismo, a maior batalha de startups do Brasil. As 10 melhores startups do país vão se apresentar ao vivo, mostrar sua ideia, fazer seu pitch. Inclusive eu vou estar lá na cadeira de jurados, né? E você, galera, aí de casa, vai participar e escolher o seu favorito. E quem votar não só ajuda a escolher a melhor ideia, como também concorre a um iPhone 16E novinho. Então já marca na agenda aí, dia 9 ao meio-dia, aqui no Você Sabia, a final da Olimpíada de Empreendedorismo. Vamos então agora voltar, galera, e falar dos EQMs, ou melhor, experiência de quase morte. EQM é quando uma pessoa morre por um tempo, fica sem batimento cardíaco, sem respiração, às vezes sem sinais nenhum, e depois voltam à vida. E depois de toda essa situação, quando elas voltam, essas pessoas trazem relatos bem parecidos. Visões de um túnel com uma luz vindo do fundo, sensação de paz e tranquilidade indescritível, escutam vozes ou até mesmo enxergam o seu corpo pelo lado de fora. E o mais estranho é que várias pessoas de lugares diferentes, com culturas diferentes, descreveram coisas parecidas. E em muitos casos elas contam detalhes do que aconteceu enquanto ela estava ali desligada. Um momento em que supostamente ela não deveria estar percebendo mais nada. Um dos casos mais famosos é da Pam Reynolds, que aconteceu lá em 1991. Durante uma cirurgia para remover um aneurismo cerebral, ela foi colocada em um estado onde ela ficou praticamente offline, desligada da vida por um tempo.
O coração foi parado, o sangue drenado da cabeça e o corpo resfriado a apenas 15 graus Celsius. Ela não tinha pulso, reflexo, atividade cerebral detectável e ela basicamente não se mexia, não ouvia e nem enxergava. Em teoria, ela não deveria estar consciente de nada. Só que depois da cirurgia, a Pam voltou e contou que ela se viu fora do corpo, observando toda a sala de cirurgia por cima. E ela ainda deu mais detalhes. Ela falou do formato em que a ferramenta tinha, a ferramenta que foi usada ali na cirurgia, inclusive até que parecia uma escova elétrica. E mencionou inclusive o som exato do equipamento. E até as conversas que os cirurgiões estavam tendo ali na hora. E detalhe, a equipe médica ficou de boca aberta e confirmou todas as informações. E esse caso, então, se tornou um grande marco nesse assunto, pois se ela realmente não tinha atividade cerebral, quem estava observando tudo aquilo? Será que era sua alma? Os cientistas tentaram explicar de várias formas diferentes. Uns dizem que o cérebro ainda tinha uma atividade residual, mesmo que pequena. Outros dizem que ela montou essa lembrança com informações capturadas antes da anestesia. Só que mesmo com todas as teorias, tem muita coisa aí que não dá para ser explicado. Porque teve ferramentas e coisas do tipo que ela não viu, mas mesmo assim ela soube explicar. E esse caso deu credibilidade à ideia que a consciência ou a nossa alma pode existir fora do nosso corpo, ainda que for por um instante. E é por isso que o caso de Pam Reynolds ainda é citado até hoje, sempre que alguém tenta entender o que acontece entre a vida e a morte. E por mais que alguém tente te explicar, nem todos os relatos conseguem ser explicados. Inclusive esse lance de alma, galera, é algo muito pessoal de cada um. Não tem essa de certo ou errado, é o que você acredita e pronto. Pois é um assunto que até então não tem explicação. Como, por exemplo, nesse vídeo aí que foi registrado, onde supostamente foi flagrada a alma saindo do corpo. Na imagem temos Mark segurando a mão do pai Joey, isso em seus últimos minutos de vida. Ele está ali cantando junto com o pai, e o que chama a atenção é o que acontece logo depois. Uma pequena luz parece sair do corpo do pai. Ela flutua, paira do lado do filho, como se fosse um último adeus. E depois ela desaparece. Mark e muita gente que viu o vídeo acredita que aquilo foi o espírito de Joey, o momento exato em que a alma partiu. Já outros na internet deram sua opinião também, comentando que poderia ser um reflexo, algum bug da gravação ou até mesmo a baixa qualidade do vídeo. E você, no que você acredita? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Como falamos de fatos antigos, vamos agora falar para vocês o que a ciência moderna descobriu. Agora, em 2025, uma publicação surpreendente foi feita. Cientistas apresentaram explicações biológicas para essas experiências quase místicas. Eles chamaram isso de acidose cerebral. Traduzindo para o português normal, quando o coração para, o oxigênio some e o gás carbônico sobe. O cérebro entra em desespero, as células começam a sofrer e o ambiente fica mais carregado, mais ácido dentro da cabeça. E o cérebro entra em curto-circuito. Nesse caso, áreas como o lobo occipital, que processa a visão, e a junção temporoparietal, que está ligada à noção do corpo e espaço, se ativam como nunca. E ao mesmo tempo, neurotransmissores como dopamina e serotonina explodem no nosso sistema. O que acaba então resultando naquela sensação de paz extrema, luz no fim do túnel, tranquilidade, sensação de flutuar e até mesmo às vezes ver o próprio corpo. Tudo isso poderia ser apenas um efeito colateral dessa pane cerebral. É como se o cérebro, na beira do apagão, jogasse todos os recursos na mesa, dando ali um show de sensações, luzes, antes de dar o adeus. Então a ciência moderna tenta dizer nada de alma. Isso tudo é só o cérebro surtando nos últimos segundos. Só que mesmo com todas essas teorias, ainda tem um outro ponto que não conclui nada. Porque se tudo isso faz sentido, porque até hoje ninguém conseguiu reproduzir uma experiência de quase morte por completo, de forma artificial em um laboratório. Ou seja, mesmo meio que reproduzindo um cérebro, reproduzindo tudo isso que foi estudado, ainda não conseguiu chegar no mesmo resultado, então tem alguma coisa ali no meio que os cientistas ainda não sabem o que é. Inclusive saiu um outro estudo recente sobre a consciência quântica. O médico Stuart Hameroff e o físico matemático Roger Penrose acreditam que a consciência não está só dentro do nosso cérebro, não é só o resultado de neurônios disparando. Segundo eles, a consciência é um campo que pode continuar mesmo quando o cérebro apaga. É como se nós fôssemos um rádio.
A alma é o sinal. O rádio pode quebrar, mas o sinal continua lá. Ou seja, para eles, o que a gente chama de alma seria essa consciência quântica, que continua existindo mesmo depois do cérebro apagar. Aí, baseado nisso, pode conectar com outras teorias que aí a consciência já encarna em outra coisa, ou já fica um espírito vagando pelo mundo, Entendi. ou tem que fazer um ritual para a alma ser libertada. Então, para você ser você, é um conjunto do seu corpo Com o que vem essa de fora. consciência que não é do seu corpo, Não que é vem. uma conexão de fora. Até me arrepio, ó. Aqui, ó. Ó. Mas calma, é claro, é tudo uma teoria também. Pois como vocês viram, esse assunto da alma é algo muito delicado e muito difícil também de chegar numa conclusão. Tanto para sim quanto para não. E talvez, baseado nesse estudo, o que chamamos de alma seja um próximo desafio da física, algo que a gente ainda não compreende. Então, concluindo, a ciência não provou a alma, mas também não conseguiu provar que ela não existe por completo. Ou seja, é um assunto que está em aberto. Ficamos no 0 a 0 de novo. Não, é legal porque levanta-se certas hipóteses e teorias que faz a gente pensar, sabe? É. E no final, quem conclui esse assunto é você Você aí mesmo. mesmo. É, É igual se você acredita ou não em Deus, essas coisas assim. Porque não tem uma resposta exata A gente começou com uma indagação e terminou com outra. com outra. Ela não conseguiu comprovar a existência da alma, mas também não conseguiu negar a existência da alma. Então, O que sabemos é que o cérebro é uma máquina super poderosa. não só o cérebro, como todo o nosso corpo, né? Como ele funciona e tudo mais. E é por isso que o nosso corpo pode levar para experiências que desafiam a lógica. E talvez, ó, um ponto muito importante, talvez o mistério da alma não seja para ser resolvido, apenas vivido. E agora chegou a hora de você participar e dar a sua opinião. O que você acredita? O que você acha sobre tudo isso? Acha que acabou, bateu as botas, já era? Acha que tem alguma coisa? Acha que essa coisa volta? Essa coisa tá dentro de nós? Tá fora? É pane elétrica, é pane cerebral, é alma flutuando. Comenta aí embaixo a sua opinião. E lembre-se, entre fé e ciência, às vezes o que mais importa é continuar fazendo perguntas. Porque nunca tá errado, né? O errado é não querer saber as coisas. Exatamente. E falando em saber as coisas, não se esqueça da live, galera, que vai rolar no dia 9 de dezembro, meio-dia, a final da Olimpíada de Empreendedorismo, onde todo mundo sai ganhando, inclusive você. Nos vemos no próximo vídeo então, galera. Isso tudo, tudo, pessoal. pessoal. Valeu!